Essas diferenças, seja ela cultural, seja ela física, seja ela de nacionalidade, deu origem ao racismo. Então vamos ver o que é o racismo. É visto como uma aversão ou ódio a pessoas com diferentes traços físicos, mas não é somente os traços físicos, as diferenças culturais, as diferenças linguísticas, as diferenças sociais, econômicas e também as diferenças nacionais, que, que acende esse ódio entre as pessoas. Então qualquer tipo de aversão ou ódio referente a tanto os traços físicos como os traços culturais ou históricos caracteriza o racismo. Se refere, na verdade, à ideia da existência de raça superior. Na medida em que uma pessoa tem aversão, ódio à outra, porque ela é diferente, porque ela tem um aspecto físico diferente, aí dá a ideia de superioridade racial, que vimos isso muito ao longo da história, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, moderna e a Idade Contemporânea, e até hoje nós vemos essa existência da ideia de uma raça superior. Dessa ideia se originou justamente o etnocentrismo, onde já sabemos que é o conceito de achar que a sua etnia, a sua raça é superior. Então, o etnocentrismo desencadeou o racismo e motivou diversos extermínios pelo mundo. Justamente o etnocentrismo, a crença em uma raça superior, foi o motivo da existência de extermínios pelo mundo. Como, por exemplo, a limpeza de sangue que ocorreu durante a Idade Média, onde os muçulmanos de Marrocos invadiram a Península Ibérica e os espanhóis foram lá retomar a sua posse e a partir daí começaram a fazer um extermínio e uma certa popularidade contra os muçulmanos invasores. Então houve aí uma limpeza de sangue justamente porque aqueles muçulmanos invasores estavam contaminando a maioria cristã da época. O apartheid na África do Sul contra os negros, então nesse momento o racismo era justamente acreditar que os negros eram uma raça inferior e que mereciam ser tratados de forma a ser subjugados pela minoria branca. Nesse caso aí, a minoria branca era a minoria que subjugava os negros. E todos os direitos e privilégios eram para os brancos, onde os negros ficavam apenas com o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Então não havia respeito humano em relação a um negro e um branco na África. O nazismo na Alemanha, um extremismo de supremacia branca, não só supremacia branca, mas supremacia da raça germânica, contra os judeus, que também eram brancos, contra os ciganos, que também eram brancos, principalmente esses dois grupos aí. Mas era também contra negros, contra homossexuais, contra latinos. Então, independente da origem da pessoa, seja ela branca, seja ela negra, os alemães nazistas na época tinham esse ódio e aversão a qualquer um que não fosse da raça ariana que eles desenvolvida por eles e que eles achavam que a raça germânica era essa raça ariana, que eles eram superiores. Por serem superiores, os outros não mereciam viver. Então houve essa tentativa de genocídio contra os judeus, principalmente. E no Brasil, justamente devido à escravidão, contra os escravos libertos, a elite branca, que era dona das fazendas, eram os políticos, era dono das indústrias, que tinha os escravos negros tinha os negros como seus escravos. No momento em que houve a libertação, a abolição da escravatura, os negros africanos, ou negros brasileiros, que na época já eram brasileiros, ficaram totalmente escanteados, totalmente sem direito a nada,
e essa elite branca não aceitava os negros nem para trabalhar como salário na sua fazenda. Então ele preferiu trazer estrangeiros, seja da Itália, seja do Japão, para trabalhar em suas fazendas, ao invés de recontratar os negros como trabalho assalariado. Então os negros só serviam para ser escravos. Então a partir daí, com os descendentes desse povo, foi que continuou esse racismo no caso do Brasil. Mas em outros países também, como nos Estados Unidos. Na Argentina ocorreu um extermínio, uma limpeza totalmente étnica dos negros, justamente por isso que na Argentina não tem muitos negros, porque eles foram exterminados. Mas no Brasil eles ainda têm muitos adeptos. Agora o preconceito racial. Existe diferença entre racismo e preconceito racial? O racismo, como vimos, é a aversão e a crença de que há uma raça superior e que as inferiores são menosprezadas. E o preconceito racial? É o pré-julgamento, preconceito, dá um conceito antes de ter o conhecimento da coisa. Então, pré-julgamento negativo de pessoas com traços físicos diferentes. Veja que é um pré-julgamento negativo. Então, sempre que você chama alguém de alguma coisa negativa, justamente por conta dos seus traços físicos diferentes do seu, isso é um pré-julgamento e é um preconceito racial. É caracterizado pela inflexibilidade. Inflexibilidade é justamente que a pessoa é irredutível, ela acredita naquilo, acredita naquele pré-julgamento e não há argumento ou fatos, mesmo que sejam fatos que contestem a sua crença, mas ele ainda não se reduz e continua acreditando naquilo ali. Inclui a relação entre pessoas e grupos humanos, com a concepção que o indivíduo tem de si mesmo. Então, preconceito racial inclui relações entre pessoas e grupos humanos em relação à concepção que ele tem do outro indivíduo e do que o indivíduo tem por si mesmo. Então, muitas vezes, o indivíduo tem preconceito com si próprio. Como, por exemplo, aqui um exemplo de preconceito racial. Essa imagem, na verdade, é uma montagem, mas foi feita por uma pessoa negra para exprimir a ideia de vingança, digamos assim, de que ela gostaria de fazer com os brancos. Isso em um ódio criado justamente devido ao tempo que os negros americanos, no caso, norte-americanos, e que ela externou o seu ódio contra os brancos, devido a um histórico. Talvez atualmente não há. Os brancos lá não têm culpa hoje, mas assim mesmo eles exprimem esse ódio, alguns deles. Atualmente no Brasil, um exemplo clássico não só de preconceito racial, mas também de racismo, onde o indivíduo humilha e maltrata o outro pela sua cor e pela sua classe social e pela sua posição social. Então, o racismo não é apenas em relação, como eu falei, à cor da pessoa, mas em relação à origem social, à sua origem histórica, em relação aos seus costumes. Então, esse foi um exemplo clássico de uma pessoa de classe alta, de cor branca, visualmente, humilhando uma pessoa de cor escura, porém trabalhadora, anda na rua e poderia ter sido escurecida do sol. Mesmo assim, o indivíduo está aqui humilhando ele, principalmente pela sua posição social. Mas também tem o ódio de negros contra brancos. Esse líder do grupo Pantera Negras não só divulga o seu ódio, mas também ele prega o ódio. Então veja o que ele falou: qualquer filme que comece com a morte de brancos me deixa satisfeito. Como eu disse
Amo crimes contra brancos, pois são os melhores crimes. E nós, vamos dizer, Black Power para esses crimes. É Samir Shabazz, e ele prega esse ódio contra os brancos. Então você não pode, em momento algum, combater o racismo, combater o ódio com ódio. Simplesmente o que vai acontecer é que esse ódio vai aumentar entre as partes. Então não dá para você combater o preconceito tendo preconceito. Não dá para você combater o racismo sendo racista. Então você tem que combater o racismo se estudando, se engrandecendo, mostrando que você é igual ou melhor aos outros. Veja a tatuagem que esse elemento escreveu: matar brancos, no rosto dele. Então já mostra que o indivíduo tem ódio fundamentado simplesmente pela cor da pele. Aqui nós vemos algumas celebridades que no início de sua carreira era de uma cor e tornou-se outra. Então pessoas que são celebridades, pessoas que estão na mídia, ao invés de mostrar e combater o preconceito racial mostrando o que simplesmente procura se igualar a outra etnia, no caso a etnia branca, para mostrar que é igual. Então Shakira, por exemplo, ela é colombiana, não é negra, mas também não é branca, ela é morena, é mais para negra, mas ao longo de sua carreira ela fez o branqueamento de pele, pintou os cabelos e se mostra como uma celebridade branca. E isso é um preconceito com si próprio. Então, se eu quero combater o preconceito racial, então por que é que quando um branco chama o meu cabelo, no caso se eu fosse negro, de cabelo de bombril, por que é que eu vou lá e aliso o cabelo? Então isso aí é um preconceito contra si próprio. Outro exemplo, Rihanna, também alisou o cabelo, toda a pele está mais claro, os olhos sempre foram verdes, mas o tom da pele está cada vez mais claro. E ela é negra realmente. No entanto, ela, ao invés de ser a celebridade que ser a cantora que a artista que mostrando que ela a sua origem, não, ela quer se igualar aos outros. Esse Vybz Kartel é um rapper jamaicano, ele também é negro, e ao longo de sua carreira aconteceu um branqueamento de sua pele também, ao ponto de notar nitidamente as tatuagens de sua mão e de seu rosto. Então aqui no início da carreira e aqui mais recente, o que aconteceu com ele, ao invés de se identificar como negro e mostrar que é negro, simplesmente ele se embranqueceu. E outra, Nicki Minaj, também cantora americana, que mudou totalmente o tom da sua pele e o tom do seu cabelo. Então, dessa forma, essas não são as formas de combater o racismo, nem o preconceito racial. Tem que se combater o racismo com igualdade, com tolerância e não com ódio, nem tentando se igualar a outra pessoa. Isso aí só vai fazer com que a ideia do outro seja verdade. E combater com ódio vai fazer o ódio crescer ainda mais no outro. Então não é dessa forma que se combate.